coladinhos. Estamos Olha de nossos volta. livros. Exatamente, os livros sobrevoando. E para a gente fazer a nossa revisão da aula 29.2, né? Que vai falar sobre o quê? Verbo e locuções verbais, a segunda parte. Lembrando, o que são verbos? Qual é o conceito que você construiu de verbo? Exato, cada um aí já sabe, né? Já estamos aí caminhando com os verbos. E aí fala em verbos, você vai lembrar de quê? Opa, ação, ação, estado. fenômeno natural. Exatamente. Então, cada um já tem o seu conceito formado. E aí, quando você casa o conceito com os exemplos, tudo fica mais fácil, não é assim? Exato. Então, vamos lá, então, de olho na tela. Diz o seguinte aqui. É o termo que expressa ação, estado ou fenômeno, fato, entre outros acontecimentos no anunciado. Então, olha só, pode ser escrever, ler, indicar, apontar, apresentar, observar. Então, o verbo também tem as flexões. Olha, ela pode flexionar em pessoa, Em número, pessoa, primeira, segunda, terceira. Número, singular e plural. tempo, presente, passado, futuro. Quando nós falamos lá do modo, o que você vai lembrar? Do indicativo, que traz uma certeza. O subjuntivo, que é ali um talvez, um desejo, né? E o imperativo, Que é faça a uma ordem, ordem. né? E também temos a voz. A voz que pode ser ativa, o sujeito pratica a ação, pode ser passiva, aí quem vai fazer a ação não é o sujeito, mas sim o agente da passiva, e a reflexiva, que sofre, pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Certinho? Pronto. E ainda falando sobre o verbo, pessoal, você tem que lembrar o seguinte: quando a oração tem sujeito, o verbo expressa a ação realizada ou sofrida por esse sujeito, tá bom? Quando ela não o tem, o verbo não se refere a uma pessoa do discurso, sendo então impessoal. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Aqui no caso, sou feliz, tem sujeito. Eu sou feliz. Aí só tem o predicado, mas a informação que eu tenho no predicado dá para identificar quem é o sujeito, quem sofre essa ação. Então, sou Certinho? feliz. Aí nós temos mais aqui para vocês, ó. Ó, estou doente. Aí, que mais? Fiquei cansado. Amanheceu. Aí amanheceu indica um fenômeno natural, o verbo na terceira pessoa. Ó, então, ele é impessoal, né? Aí nós temos assim, que cheguem depressa e haverá muitos concertos. Aí esse haverá aí também é impessoal, porque esse havia, haver no sentido de existir, haver no sentido de ocorrer, não tem sujeito, né? E sempre fica na terceira pessoa do singular. Isso aí, vamos lá. Nós temos também os verbos auxiliares, tá? Então, o verbo auxiliar, você precisa lembrar que é aquele que exerce a função de ampliar o significado do verbo principal, tá bom? E os verbos auxiliares mais utilizados são, marque aí, ser, estar, ter e haver. Então, nós estamos aqui com os exemplos. Estamos saindo, havia saído. Então, estamos é o verbo auxiliar e saindo é a forma nominal do verbo principal. A mesma coisa acontece aqui. Havia saído. Havia é o verbo auxiliar e saído, a forma nominal, é o verbo principal. O verbo auxiliar e gerúndio na locução verbal. O que vai acontecer aqui? O verbo estar, seguido de gerúndio, indica uma ação que dura em um rigoroso espaço de tempo. As coisas estão mudando por lá. A violência está adquirindo novas formas. O verbo andar, seguido de gerúndio, indica uma ação em que predomina a ideia. Andei pensando em mudar de faculdade, certo? E aí você vai seguindo, aqui né? A gente termina, né, a nossa revisão de verbo e locuções verbais. Lembrando lá daquela aula anterior. Vou estudar hoje. Vou estudar é uma locução verbal. Estudo hoje. É o quê? Aí só é uma forma verbal. Ó, então, tanto a locução verbal, ela tem a função de verbo também. Beleza? Ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna exatamente, com o exercício, hein? Certo? Até lá. Tchau. Conseguiram fazer tudo? Hã?
1, 2, 3, 4 e o decolando. Então, vamos direto para a nossa correção na tela. Exato. Primeira questão, nós temos aqui, ó. É exemplo de construção na voz passiva o segmento destacado na seguinte frase, na letra A. Ainda ontem fui tomado de risos ao ler um trechinho de crônica. B. A Solange toma especial cuidado com a escolha dos vocábulos. Na letra C, nós temos assim: Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto pelo requinte verbal. Na letra D, o enrebocimento da mãe revelou seu desconforto diante da observação da filha. E na letra E, pessoal, lembro-me de uma visita que recebemos em casa há muito tempo. Então, aqui você percebe, nós temos 5 alternativas, mas só que você só vai escolher uma para dizer, né, qual que é o exemplo da voz passiva, dessa parte que está destacada. Então, lembrando que na voz passiva, nós temos um verbo auxiliar mais um verbo principal, na forma nominal. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E, nós temos na a letra A. Fui tomado, tá certo? E Muito vamos bem. lá para a próxima questão. A nossa segunda questão ela traz assim: em uma reportagem sobre ações comunitárias em áreas periféricas, lê-se o trecho. Durante o mutirão, os moradores construíram uma horta comunitária que foi mantida pela própria vizinhança ao longo do ano. A análise das vozes verbais presentes no trecho permite afirmar que... Isso, olha lá. Na letra A, ambas as formas verbais estão na voz ativa, pois apresentam sujeito agente. B. A primeira forma verbal está na voz ativa e a segunda na voz passiva analítica. C. As duas formas verbais estão na voz passiva, já que o foco recai sobre a ação. D. A forma verbal está na voz reflexiva, pois o sujeito pratica e sofre a ação. E a letra E, a primeira forma verbal está na voz passiva sintética e a segunda na voz ativa. Então, amadinho, você só vai observar a parte que está em negrito, né? Os moradores construíram. Ó, quem construíram? Os moradores. Então, o sujeito está praticando uma ação. Quando eu tenho que o sujeito pratica uma ação, já sabe que é a voz ativa, que foi mantida pela vizinhança, ó, foi mantida. Então, você já sabe que aqui nós temos o que? A voz passiva. Então, a alternativa, a letra B, tá certo? A primeira está ativa e a segunda está na voz passiva B de bola. analítica. Acertaram? Ótimo, então vamos Muito para a bem. próxima. A nossa terceira, ela traz assim: transpondo-se para a voz passiva, a construção. Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático. A forma verbal obtida será. Olha bem aqui, amado. Seria despertada, teria sido despertada, despertar-se-á, fora despertada ou teriam despertado? Então, você já sabe, se despertariam, como aqui ficou? Então, aqui, ó, gabarito letra A, seria despertada, beleza? Muito bem. Quarta questão, nós temos: em uma campanha educativa sobre saúde mental, observa-se a seguinte frase: em momentos de dificuldade, é importante que cada pessoa se observe e se cuide. Olha bem. o uso das formas verbais destacadas contribui para a construção de sentido do texto por quê? Na letra A, expressa uma ação praticada por um sujeito indeterminado, típica da voz passiva. B. Indica ações que o sujeito realiza sobre si mesmo, caracterizando a voz reflexiva. C. Verbos transitivos direto na voz ativa, com objeto explícito. Letra D. Demonstra uma ação sofrida pelo sujeito, como agente da passiva oculto. E. Marca uma locução verbal que indica obrigação imposta por terceiro. Então, você vem aqui, ó, que cada pessoa se observe, que cada pessoa se cuide. Olha bem, já dando a dica aí para vocês. Foi a letra B, né? Indicações bola. que o sujeito realiza sobre si mesmo. Reflexiva, pratica e recebe e ação. Agora, Amadinho, nosso decolando para o futuro, momento de treino. Temos aqui o Enem de 2019.
Um amor desse. Era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado, o coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais, só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Esse amor deixou marcas no meu corpo. Esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Então, vamos lá aqui, Vamos ver. ó. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada na letra é a. Na letra A, revelação da submissão da mulher e a situação de violência que muitas vezes a leva à morte. B. ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida que continuamente pede socorro. C. Exploração de situação de duplo sentido que mostra que atos de dominação e violência não configuram o amor. Letra D. Divulgação da importância de denunciar a violência doméstica que atinge um grande número de mulheres no país. E. Naturalização de situações opressivas que fazem parte da vida de mulheres que vivem em uma sociedade patriarcal. A, B, C, D ou E. O que nós temos aqui? Letra A letra C. Certinho? E o nosso clube de leitura? Nós temos aqui já a unidade 2. Lembrando que nós temos aqui o Cortiço de Aloysio de Azevedo, uma obra que é de 1890 e é um clássico do naturalismo brasileiro, né? O romance retrata a vida em um cortiço, no Rio de Janeiro, no século XIX, explorando o quê? As condições de pobreza, as relações humanas, em um espaço marcado por desigualdades sociais. Olha o ano aí, amadinho, 1890. Você sempre vai contextualizar, né? 1890. O que está acontecendo no mundo, no Brasil? Você vai olhar a questão política, tá? Olha só, 1990, você vai lembrar que em 1888 houve o quê? A questão da Lei Áurea, a libertação dos escravos. Em 1889 nós temos o quê? A proclamação da República. São vários fatos seguidos um atrás do outro. E aqui, dentro da história, da narrativa de Aloysio Azevedo, você já vai perceber isso. Aqui está em destaque quem? Quem é essa pessoa que está em destaque, que está cortando o peixe? Olha aí. Se vocês não conheceram ainda... Quem é esse que está de avental, que está fechando a porta? Quem é? É isso aí, beleza? E a nossa mensagem que fica para você hoje, ela diz assim: as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Exatamente. Olha só a mensagem, sem medo do futuro. Quem é que tem medo aí do quem futuro? tem? Vamos ver aí na sala. Quem tem medo? É corajoso. É aquele que fala não tem medo de nada. Eu gosto de me lembrar do passado. Eu falei, gente, tanta coisa aconteceu, a gente tem que agradecer. E às vezes acontece para você crescer. Aconteceu uma situação hoje para que amanhã eu possa voltar fortalecido, né? Fortalecido. Então você não desiste. E aí sempre trazendo para nossas aulas, para a nossa caminhada, que é todo dia um pouquinho. Um pouquinho de leitura, um pouquinho de produção, aquilo que você... esse conteúdo aqui, você vem leve, que você consegue aprender, consegue desbloquear aquilo que talvez tenha ficado ali. Isso aqui eu não consigo. Com o exemplo, com o conceito, você decola aí para o futuro. E aproveitando essa mensagem, qual foi o assunto trabalhado hoje mesmo? Na aula 29.2, Isso. Foi verbo e locuções verbais. Na frase, que se você observar, tá assim, as pessoas felizes lembram o passado. Aí lembram. Esse tempo verbal é o quê? Qual é o tempo verbal que está presente nesta frase? Já dá para colocar em prática, né? É algo que aconteceu.
Já aconteceu? Está Tá acontecendo? acontecendo ou ainda vai acontecer? É certeza? É incerteza? Ou é uma ordem? Uma ordem, né? Tá Tudo dizendo, isso, eu falei, faça. gente, viu, só que tá no dia a dia. Você vai relacionando o exemplo ao que você viu. Percebe que não tem como dizer quando que eu vou usar esse conteúdo, para que eu tenho que aprender. Na verdade, nós utilizamos todos os dias, na nossa fala, nas nossas produções. E assim, passado, presente, aquela ação que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. E no dia a dia você sempre faz uso do quê? Das locuções verbais. Sim. Vai chover, então choverá. Olha, vai chover. Né? É uma coisa que, não, quando fala vai chover, está no mesmo sentido do tempo do choverá. Sim. Tá certo? Então, é isso. São coisas pequenininhas, Que faz toda a diferença, né? Muita diferença. Na nossa aprendizagem, ok, pessoal? Então, agradecemos a participação de vocês, o acompanhamento. Professor, muito obrigada. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.